Você já sentiu que fala, busca respostas e mesmo assim não encontra clareza? A verdade é que muitas vezes a vontade de Deus não se revela no barulho, mas no silêncio. É no momento em que você se aquieta, que para de lutar, de tentar, em controlar, que o Espírito Santo sussurra a direção certa. O silêncio não é vazio. Ele é a ponte entre sua alma e a voz divina. Enquanto o mundo te pressiona a agir, falar, decidir rápido, o Espírito Santo trabalha nas pausas, nos intervalos, em que sua mente se cala e seu coração se abre. É nesse espaço que ele revela caminhos, mostra sinais e alinha sua vontade com a de Deus. Não é sobre esforços grandiosos ou palavras perfeitas, é sobre entrega e atenção silenciosa. Hoje, você vai aprender a reconhecer esse tipo de silêncio. Vai descobrir que se aquietar não é perder tempo, mas ganhar discernimento. Cada respiração, cada pensamento guardado em paz, cria um terreno fértil para ouvir a voz do Espírito. Você vai entender que o silêncio é ativo, é uma ferramenta de poder espiritual capaz de mudar sua vida, sua fé e sua intimidade com Deus. Quando você se permite silenciar de verdade, percebe que tudo ao redor perde importância e só resta o essencial. A presença do Espírito Santo revelando a vontade de Deus de forma clara, amorosa e transformadora. Este é o momento de se preparar para ouvir, não com os ouvidos, mas com o coração, permitindo que cada decisão, cada ação, seja guiada pela sabedoria divina. O barulho da vida moderna não é apenas externo, ele invade a mente e o coração. Pensamentos acelerados, preocupações constantes e opiniões alheias criam um turbilhão que bloqueia a percepção espiritual. Orar em meio a esse caos é como tentar ouvir um sussurro em uma tempestade. O Espírito Santo não se revela quando estamos distraídos, ansiosos ou sobrecarregados. O primeiro passo para receber direção divina é reconhecer o ruído que te impede de ouvir. Nem sempre são sons físicos, muitas vezes são ideias, expectativas e dúvidas internas que ocupam seu espaço mental. Identificar esses bloqueios é essencial para criar um ambiente espiritual propício ao silêncio. Ao silenciar o coração, você descobre que cada preocupação deixada de lado cria espaço para a presença de Deus. Não se trata de ignorar responsabilidades, mas de priorizar a conexão com o Espírito Santo, permitindo que ele guie seus pensamentos e ações. Quando você aprende a controlar o barulho interno, as respostas começam a surgir de maneira natural, clara e transformadora. O silêncio não é ausência, é postura espiritual. Não se trata apenas de fechar a boca ou apagar sons ao redor, mas de aquietar a mente e o coração para se colocar à disposição de Deus. É nesse estado de receptividade que o Espírito Santo consegue falar de forma clara e direta. Muitos confundem silêncio com inatividade, mas na verdade é uma atitude de entrega. É abrir mão do controle, deixar de tentar forçar respostas e permitir que Deus conduza cada pensamento, cada decisão. Quando você se coloca nesse lugar, percebe que o Espírito Santo começa a operar mudanças internas sutis, ajustando sua perspectiva, revelando prioridades e mostrando caminhos antes invisíveis. Aprender a silenciar exige disciplina e prática, mas os resultados são profundos. Cada instante de quietude fortalece a fé, desperta discernimento e cria intimidade com o Espírito Santo. O silêncio torna-se não apenas um momento, mas uma ferramenta espiritual poderosa, capaz de revelar a vontade de Deus, mesmo nos detalhes mais sutis da vida. A Bíblia está cheia de exemplos de revelação no silêncio. Elias ouviu a voz de Deus não no vento, nem no terremoto ou fogo, mas na brisa suave que seguiu a tempestade.
Samuel precisou aprender a ouvir Deus enquanto dormia em silêncio, até que finalmente reconheceu sua chamada. Jesus, muitas vezes, retirava-se para lugares desertos, buscando quietude para discernir a vontade do Pai. Essas histórias não são apenas relatos antigos, são ensinamentos sobre a importância de se aquietar. O silêncio cria um ambiente espiritual, onde o Espírito Santo pode agir sem interferências. Ele permite que você perceba sinais, compreenda direções e receba revelações que palavras ou pensamentos agitados jamais alcançariam. Entender que Deus fala na quietude muda a forma como você ora e vive. Cada momento em que você se retira do barulho, cada pausa intencional, fortalece a conexão com o Espírito Santo. É nesse espaço que você aprende a reconhecer sua voz, a discernir sua vontade e a alinhar sua vida com os planos divinos de forma prática e profunda. O silêncio é também um exercício de disciplina espiritual. Não basta apenas esperar que Deus fale, é preciso preparar o coração para ouvir. Isso exige desligar distrações, controlar pensamentos dispersos e manter a mente focada na presença divina. A disciplina no silêncio cria um espaço onde a alma se torna sensível à direção do Espírito Santo. Essa prática não é fácil, porque exige abrir mão do controle e da pressa, aprender a confiar e permanecer em espera. Cada momento de quietude é uma oportunidade de alinhar suas emoções, pensamentos e intenções com a vontade de Deus. É nesse alinhamento que surge clareza, discernimento e entendimento das decisões que precisam ser tomadas. Quando você adota o silêncio como disciplina, percebe mudanças internas. Ansiedade diminui, decisões se tornam mais acertadas e a intuição guiada pelo Espírito Santo se fortalece. O silêncio disciplinado transforma a oração em diálogo vivo, onde cada palavra e cada pausa criam abertura para a revelação da vontade de Deus. O silêncio verdadeiro revela a voz suave do Espírito Santo. Ela não compete com gritos, clamores ou pressa, mas se apresenta como uma presença constante e calma que guia sem forçar, ensina sem pressionar e transforma sem alarde. É uma voz que só pode ser ouvida quando o coração se aquieta e a mente se retira do barulho. Muitas vezes buscamos sinais grandiosos e esquecemos que o Espírito se comunica através de detalhes sutis, sentimentos de paz, intuições e convicções internas. Ouvir essa voz exige atenção, sensibilidade e confiança, pois ela pode contradizer pensamentos imediatos, desejos pessoais ou até pressões externas. Quando você aprende a reconhecer essa voz suave, percebe que cada decisão ganha clareza, cada escolha é iluminada e cada passo se alinha com o propósito de Deus. O silêncio deixa de ser apenas uma pausa e se torna o canal pelo qual a vontade divina se revela de maneira concreta, transformando sua vida, sua fé e sua maneira de agir. O silêncio gera discernimento. Quando você se aquieta, consegue diferenciar entre o que vem do espírito, do próprio ego e das influências externas. Sem silêncio, todas as vozes se misturam, criando confusão e decisões precipitadas. Aprender a ouvir em quietude permite que cada pensamento seja filtrado pela sabedoria divina. É no espaço silencioso que você identifica verdade, sentido e direção. O Espírito Santo usa esses momentos para revelar prioridades, corrigir caminhos e fortalecer a fé. Decisões que antes pareciam impossíveis tornam-se claras, e escolhas que causavam ansiedade passam a ser tomadas com confiança. O discernimento não é imediato. Ele se constrói com prática e entrega. Cada instante de silêncio prepara o coração para ouvir, interpretar e agir de acordo com a vontade de Deus.
A quietude transforma a oração em compreensão e a compreensão em ação guiada pelo Espírito. O silêncio também cura a ansiedade. Quando você se retira do barulho e se entrega à presença de Deus, pensamentos acelerados e preocupações começam a perder força. A quietude cria espaço para a paz, permitindo que a fé substitua o medo e a confiança divina ocupe o lugar da dúvida. Cada momento em que você permanece em silêncio é uma oportunidade de experimentar descanso espiritual. O Espírito Santo utiliza essa calmaria para reorganizar pensamentos, revelar soluções e renovar forças. A ansiedade se dissolve porque a mente deixa de lutar sozinha e passa a ouvir a direção divina. A prática contínua de silenciar-se transforma não apenas a forma de orar, mas a maneira de viver. Decisões se tornam mais firmes, a percepção da vontade de Deus se torna mais clara e o coração descobre serenidade mesmo em meio às circunstâncias mais desafiadoras. O silêncio é um remédio espiritual que fortalece a fé e aproxima você da ação concreta do Espírito Santo. Preparar-se para ouvir a vontade de Deus exige intenção e disciplina. Escolher um ambiente silencioso, desligar distrações e abrir a Bíblia com coração aberto são passos essenciais. Não é apenas estar quieto fisicamente, mas criar uma postura interior de atenção e expectativa, permitindo que cada pensamento seja guiado pelo Espírito. Ao se colocar nesse estado, você aprende a distinguir sinais sutis e receber insights que passariam despercebidos no ruído do dia a dia. Cada pausa consciente, cada respiração tranquila é uma oportunidade de alinhar sua mente, suas emoções e suas decisões à direção divina. Essa preparação não acontece uma única vez, é uma prática constante. Quanto mais você se dispõe a silenciar-se, mais sensível se torna a ação do Espírito Santo. A revelação da vontade de Deus deixa de ser ocasional e se torna uma experiência contínua, transformando decisões, atitudes e a própria caminhada espiritual. O silêncio não é vazio, é o espaço onde a vontade de Deus se revela. Quando você aprende a permanecer quieto, cada pensamento, cada decisão e cada ação começam a ser guiados pelo Espírito Santo. É nesse estado de entrega que a revelação se torna clara, prática e transformadora. Permaneça atento às impressões, à paz que surge no coração e às convicções que se fortalecem. Cada palavra não dita, cada pausa intencional cria a abertura para que Deus mostre caminhos que antes estavam ocultos. O silêncio é o canal que conecta a sua vida à direção divina de forma contínua, profunda e segura. Ao final, você percebe que não é necessário fazer força para ouvir ou compreender. Basta silenciar, confiar e permitir que o Espírito Santo conduza. A experiência do silêncio transforma a oração em diálogo vivo, gera discernimento constante e transforma sua caminhada espiritual em uma vida alinhada com a vontade de Deus. Este é o ponto em que o silêncio deixa de ser apenas pausa e se torna ação, revelação e transformação.